Fala galera, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Dinei Siqueira e esse é o canal Pacto Alviverde, um canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como tem que ser. Bom, bomba urgente, bomba no palestra. 3 jogadores do elenco do Palmeiras, tá? Com propostas na mesa e possíveis saídas, já tem o ok da diretoria. Vamos falar sobre isso. Tem retorno de jogador importante para o jogo de amanhã na Libertadores, né? O Murilo, zagueiro, está liberado, tá? E ele já estava no banco de reserva, já ficou no banco de reserva no jogo contra o Ceará, mas ele está liberado e vai para o jogo, muito provavelmente vai ser titular no jogo de amanhã, quinta-feira, contra o Universitário no Peru. No estádio onde vai ser a final da Libertadores, hein? Então espero que o Palmeiras já esteja lá para fazer o reconhecimento de campo, para quando a gente estiver na final lá, se Deus quiser, vai dar certo. Bora. Vamos pro mercado da bola, que é a bomba, né? Urgente, bomba! Ó, seguinte, primeira, com a chegada do Carlos Miguel ao Palmeiras, o Marcelo Lomba, ele já manifestou o interesse dele em deixar a equipe, tá? Em deixar o Palmeiras. Não acho que agora no meio do ano, talvez pro final do ano, quando encerrar o contrato. Mas ele já disse à diretoria, pessoas próximas já declararam que ele já manifestou à diretoria o interesse de sair justamente para poder jogar. Ele quer jogar, ele quer ir para uma outra equipe que ele joga, ele tá certo, cara. Eu falei, acho que no vídeo de ontem, o Marcelo Lomba, todas as vezes que vestiu a camisa do Verdão e esteve em campo, honrou. Então, cara, que ele busque o que é melhor para ele, que ele tenha muito sucesso onde ele estiver, menos contra o Palmeiras, tá? É isso, né? E o Carlos Miguel deve chegar, deve alternar ali com o Everton, né? Na verdade, ele deve ser o reserva imediato e talvez até alternando com os meninos da base essa coisa do banco de reservas para esse ano, pro ano que vem ele brigar e com o Everton pela titularidade, né? A não ser que ele chegue aqui nos primeiros treinos ele já, tipo, absurdamente feche o gol. Acho difícil. Vamos ver. Tem proposta pro Flaco Lopes. Flaco Lopes recebeu uma proposta de 12 milhões de dólares, tá? Do Monterrey do México. O Flaco já tinha recebido uma proposta do River Plate, que tinha sido descartada, e agora recebeu uma do Monterrey. Mas a diretoria já descartou também, não vai seguir com nenhuma negociação, já disse que o jogador, para esta janela de transferências, não tem possibilidade alguma de ser negociado, e caso haja qualquer tipo de negociação, que será a partir dos 25 milhões. Tá? Acho fantástico, acho que tem que manter. Vamos ver, né? Quem sabe, já pensou se ele dá certo com o Vitor Roque, os dois, um encaixa com o outro ali no ataque? Seria fantástico, seria perfeito, né? Vamos ver, vamos torcer aí. Eu não acho Flaco ruim, mas tenho que ser sincero e concordar com muitos de vocês que eu esperava muito mais dele, tá? Esperava muito mais dele, mas vamos lá, vamos, Flaquito, vamos, vai dar certo, vai dar certo. Proposta pro nosso camisa 10. Ou melhor, né, o nosso camisa 10 é o Paulinho, pro nosso meia articulador que faz a função do 10, Rafael Veiga. Rafael Veiga tem algumas propostas na mesa do Palmeiras, tá? Tá todo mundo falando da proposta do Los Angeles Galaxy, da MLS, né? Da Liga Americana, que é uma proposta considerada pela diretoria uma proposta baixa, 10 milhões, o Palmeiras está pedindo acho que 20 ou 22, alguma coisa assim, tá? Mas já o Veiga teve, agora no meio do ano, tá? Isso é informação, o Veiga teve sondagem de um outro time da MLS, teve sondagem do Toluca agora, que também conversou por volta dos 10 milhões ali, para fazer fez a sondagem e queria firmar a proposta, e tem 2 europeus interessados no Veiga que vão fazer proposta até o final, até agora, acho que
semana que vem. Mas os europeus são de segundo escalão da Europa, tá? São times de segundo escalão. Então, não sei. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho... Cara, eu acredito muito no potencial do Veiga. Acho que ele ainda tem muito a entregar no Palmeiras. Mas se chegar uma proposta de uns 16, 18, acho que não tem como segurar, não. E a vontade dele é sair, né? Quer dizer, ele não quer sair do Palmeiras, mas ele quer ter a experiência de jogar na Europa. Se eu fosse ele enquanto jogador, cara, eu negociava e ia para os Estados Unidos jogar. Pô, tá lá, ele lá jogava com o pé nas costas. Jogava com o pé nas costas bem, ó. Fácil, tranquilo lá e jogaria com o pé nas costas. Com mega estrutura. Seria uma boa. Lógico, né? O Veiga não tá em fim de carreira, né? E nem tô falando isso, mas, cara, pra Europa ele vai ter que se provar bastante, hein? Ele vai ter que se provar, vai ter que ralar, tem que se provar bastante. E última proposta aqui, essa é a bomba. Marcos Rocha tem o seu nome vinculado ao Grêmio, parece que um dos empresários ofereceu ele ao Grêmio, ele tem interesse de sair agora com a chegada do Kelvin, né, e o Mike também já saiu. Cara, o Marcos Rocha, lateral direito histórico do Palmeiras, hein, desde a época de Filipão, Luxemburgo, agora com o Abel, cara, ganhou tudo que vocês imaginarem, esse cara ganhou. Ele honrou sempre honrou a camisa do Palmeiras. É aquele cara de jogo grande, né? Aquele cara que, assim, tipo, ele falha contra o Mirassol, mas chega contra a Curicada, chega contra o São Paulo, ele, chega junto, joga sério. Cara, muito bom, Rocha, muito bom. Teve várias lesões, né? E aí já tá ficando um pouco mais velho. Acho que o ciclo tá se encerrando no Palmeiras. E o Grêmio fez né? Ele foi oferecido ao Grêmio, o Grêmio tá conversando aí e existe a possibilidade de ele sair ainda nesta janela de transferências, tá? Existe essa possibilidade aí. Bom, eu tenho informação de que o Palmeiras, assim que a proposta do Grêmio chegar, o Palmeiras vai chamar ele para conversar e que fará a vontade do jogador. Se o jogador quiser permanecer, o Palmeiras vai se esforçar para que ele permaneça, mas se ele quiser sair, o Palmeiras vai liberar, tá? Cara, eu acho que é isso. Com o Rocha, eu acho que é isso. Tá? O Rocha é um dos poucos jogadores aí que de todo mundo, né? Do elenco inteiro dos últimos anos, é um dos poucos que dá para falar assim, não, cara, faz o que você quiser e eu vou te apoiar. Bom, Jefte, ou Draft, Jefte. Cara, ele protagonizou um lance bizarríssimo na última rodada do escocesão, que é brasileirão, né? Lá escocesão, do escocês, pelo Rangers. Ele joga no Rangers. Cara, ele tava fazendo a marcação, ele tomou uma bola nas costas, ele vira pra correr atrás, nossa senhora, ele vira trançando a perna pra correr atrás do atacante, quando tá chegando na área ele cai de cara no chão. O cara fica sozinho, cruza pro meio, o centroavante mete o gol. Nas redes sociais a galera a torcida do Rangers crucificou ele. Terrível. Mas é isso, né? Nem todo mundo, se você pegar nos melhores momentos lá, skills and goals do Jefte, ou do Jeft, no YouTube, só vai ter lance maravilhoso, né? Esse aí não vai entrar, não. Esse não vai entrar. E é o seguinte, tá quase tudo certo, tá? Tá encaminhado. O jogador, ele deve chegar aí por volta do começo da semana que vem para fazer os exames médicos. E se tiver tudo certo, ele assina o contrato. Tá quase tudo certo. Quase tudo certo. Marcel Ruiz. O que eu tô falando desde o começo aqui? Cara, o que eu tô falando desde o começo aí, desde os primeiros vídeos? Que o Marcel Ruiz não vem pro Palmeiras. É isso. Agora o Palmeiras depois até de eu voltar atrás e falar, não, agora aproximou porque ele quer... Esquece. O Palmeiras desistiu da compra do Marcel Ruiz, tá? Da contratação. Por quê? Porque o Marcel Ruiz, primeiro ele tinha falado lá, o Palmeiras foi procurar, os empresários foram conversar com ele falou que não, que ele queria ir pra Europa.
Aí, vendo que não tinha recebido nenhuma sondagem da Europa, nenhuma proposta, nada, ele, semana passada, no final de semana passado, no começo da semana, ele falou que aceitaria jogar assim no Palmeiras, tal, não sei o quê, porque não tinha recebido nenhuma proposta da Europa. Enfim, voltou atrás, tá? E aí, diante dessa indecisão do jogador de não quero, e da postura do Toluca de não querer negociar o jogador, o Palmeiras tentou por várias vezes fazer proposta e o Toluca falou, não quero. Aí o Palmeiras simplesmente falou, então beleza, descarto, não quero mais, tá tudo certo. E isso é muito bom, porque o Palmeiras não vai descartar a contratação de um camisa 8, né, de um jogador para a posição aqui, ó, camisa 8, não vai descartar a contratação desse jogador que é a reposição do Richard Rios. Porém, o Palmeiras já faz uma movimentação muito mais forte, mais pesada para a contratação do 10, do famoso 10, né? Por quê? Provavelmente saída do Veiga. Então o Palmeiras pensa aí em usar essa grana que seria investida no Marcel Ruiz para complementar e trazer o Júlio Enciso. É isso mesmo. Ganha muita força essa negociação no Palmeiras, tá? O Júlio Enciso é um jogador que o Palmeiras quer bastante. Ele tá tem muita gente falando que ele tá lesionado, que ele tá machucado, que não sabe nem quando volta. Ele já fez todo o processo de tratamento e ele está realizando os primeiros treinos de fortalecimento e de retorno ao campo, tá? Então, ele deve realizar aí por mais um mês e meio, esse processo de retorno gradativo às atividades do campo, e aí vai estar liberado muito provavelmente para jogar. Então, eu acredito que em um mês e meio a 2 meses o Enciso já esteja liberado para jogo. Cara, e numa transação como essa, é o que normalmente demoraria para ele entrar em campo aqui no Palmeiras, né? Seria feita a contratação, vem para cá, a adaptação, processo de adaptação e integração ao clube, ao elenco, e nesse processo ele está fazendo a recuperação. Para ser escalado como realmente titular ou ser utilizado no jogo, 1 mês e meio a 2. É isso, tá? Cara, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Um outro ponto é que o Palmeiras só tem uma vaga, né, para inscrever um atleta estrangeiro, né? Por jogo, podemos ter 7 estrangeiros no banco. Agora eu vou confirmar essa informação. Mas nós temos uma limitação por jogo de estrangeiros, né, na equipe. E todos podem jogar, não tem problema jogar junto ou ficar metade no banco, enfim. Essa disposição não tem esse problema. Só vou confirmar o número de estrangeiros. Mas o Palmeiras só tem direito a mais um. Se eu não me engano, são 7. Tá? Então, se contratássemos Marcel Ruiz e o Enciso, um dos dois em um jogo no outro, não, ou algum outro estrangeiro teria que ficar de fora. Tá? Galera, me diz aí, deixa nos comentários o que você acha dessas contratações do Palmeiras, né? E das saídas. Você acha que vale a pena liberar o Marcos Rocha agora, nesse momento? E o Flaco Lopes, você venderia o Flaco Lopes por 12 milhões? 10 milhões, 12 milhões? Você venderia o Veiga? Você liberaria o Veiga por 10 milhões? Você liberaria o Veiga? Levaria de Uber direto lá pro aeroporto ou você seguraria? Me diz aí, deixa nos comentários aí o que vocês fariam, tá? Eu não liberaria nenhum deles, tá? O Marcos Rocha, eu faria a vontade do jogador de acordo com o que o Palmeiras, a diretoria, tem dito que vai fazer. Né? E eu investiria pesado no Enciso, investiria pesado no Enciso e buscaria um outro 8. Acho que um outro 8. Quem sabe... Cara, é muito difícil negociar com o Zenit. Muito difícil. Mas o Wendel tá lá. De repente, se ele quiser voltar, ele tem mercado na Europa ainda assim, tranquilamente. Mas se quiser voltar e a gente, de repente, vai lá e busca, né? Vamos ver. Beleza? Galera, deixa o seu like, comenta no canal, se inscreve no canal, vem fazer parte do Pacto Alviverde, vem firmar esse pacto comigo, pacto pelo bom futebol, pelo Alviverde imponente. Bora, galera, valeu!